Aquela noite parecia comum, mas eu nunca mais a esqueci. O jantar da empresa do meu marido tinha sido elegante, cheio de sorrisos ensaiados, taças tilintando e conversas superficiais que escondiam rivalidades antigas. Eu não fazia parte daquele mundo, sempre preferi a simplicidade da minha rotina, mas acompanhei meu marido para apoiá-lo. Ele estava animado, afinal, era uma noite importante para a carreira dele. Só que o destino tinha outros planos. Quando o jantar terminou, ele precisou voltar com alguns colegas para resolver algo no hotel do evento. Foi então que o chefe dele, o Sr. Augusto, um homem de postura impecável e olhar que parecia atravessar a gente, insistiu em me levar para casa. Eu aceitei, sem imaginar que aquele trajeto de carro mudaria não só a forma como eu enxergava meu casamento, mas também a mim mesma. Posso te dizer uma coisa que nunca confessei a ninguém? Ele perguntou em voz baixa, quando dobramos a esquina da minha rua. Antes de eu continuar com essa história, já aproveita para curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você faria nessa situação e se inscrever no canal, porque o que eu vou revelar agora é muito mais intenso do que parece. Naquele instante, olhando pela janela em silêncio, eu não fazia ideia da reviravolta que estava prestes a ouvir. Meu nome é Helena, tenho 34 anos e, apesar de muitas pessoas me verem apenas como a esposa de Marcos, gerente de vendas da multinacional, eu sempre acreditei que carrego muito mais histórias do que esses rótulos cômodos. Minha vida sempre foi simples. Trabalho em uma pequena biblioteca comunitária no bairro, passo boa parte do dia cercada de livros, crianças curiosas e conversas calmas. Amo o cheiro do papel antigo, a sensação de organizar histórias no silêncio do espaço. É como se cada página me lembrasse que o mundo é maior do que qualquer sala de jantar luxuosa de um evento corporativo. Marcos, por outro lado, está em plena ascensão profissional. Ele é dedicado, inteligente, mas também cada vez mais ausente. Ultimamente, nossas conversas em casa giram em torno de relatórios, metas e novos desafios da empresa. Eu tento acompanhar, sorrio, faço perguntas, mas muitas vezes sinto que minha vida parece simples demais perto da dele. E talvez seja por isso que me senti tão deslocada naquela noite. O jantar da empresa aconteceu num restaurante de alto padrão, paredes de vidro, vistas da cidade iluminada e garçons deslizando como sombras discretas entre as mesas. Eu estava com um vestido azul escuro, discreto, mas elegante. Passei horas escolhendo, tentando encontrar algo que não gritasse fora do lugar. Quando cheguei, percebi rapidamente que, de algum modo, eu continuava destoando. Muitas esposas ostentavam joias caras, cabelos impecáveis, roupa sob medida e eu carregava comigo a naturalidade de quem nunca buscou status para se afirmar. No início, ninguém me tratou mal. Mas havia olhares rápidos, daqueles que medem a gente em silêncio. O tipo de olhar que nunca precisa ser traduzido em palavras, porque já diz tudo: o que ela está fazendo aqui? Enquanto Marcos conversava com os diretores e colegas, rindo alto e apertando mãos, eu observava. Ao meu lado, um garçom servia vinho sem ao menos olhar para mim, como se já tivesse entendido que eu não era importante ali. Sorri para uma das esposas, que segurava uma taça de espumante. Ela retribuiu, mas seu olhar escorregou para os meus sapatos simples, como quem avalia e descarta em poucos segundos. Apesar disso, eu tentava me divertir. Havia música suave, pratos bem apresentados, e eu até participei de algumas conversas superficiais sobre viagens e hobbies. Mas quanto mais a noite passava, mais eu sentia que fazia parte de um cenário que não era meu. Quando anunciaram a sobremesa, vi nos olhos de Marcos uma mistura de orgulho e expectativa. Ele queria que aquela noite fosse perfeita. Eu também queria, mas o peso da formalidade me sufocava. Depois de tantas horas rodeada por pessoas que falavam de ações na bolsa como se estivessem discutindo o clima, eu só pensava em chegar em casa, tirar os sapatos e deitar no meu canto favorito do sofá. E foi nessa hora, enquanto ele mencionava animado que depois todos iriam para um bar prolongar a festa, que percebi outro detalhe: o chefe de Marcos, Augusto, não tirava os olhos dele. Na verdade, não só dele, mas da cena completa. Era como se ele estivesse analisando cada movimento, cada gesto, cada suspiro naquele restaurante. Eu ainda não sabia, mas aquele homem guardava coisas demais por trás do semblante controlado. Quando meus pensamentos começaram a divagar, Marcos se aproximou e disse: Amor, eu vou para o bar com o pessoal, mas sei que você deve estar cansada. Quer que eu peça um carro por aplicativo?
Antes que eu respondesse, Augusto interveio com um sorriso polido. Não precisa, Marcos. Eu posso levar a Helena em casa. Fica no meu caminho. Olhei para os dois, hesitei por alguns segundos, mas acabei concordando para não atrapalhar o entusiasmo do meu marido. Ele parecia aliviado em não precisar se preocupar comigo. E ali, naquela escolha aparentemente pequena, começou um caminho que eu jamais poderia prever. Dentro de mim, uma leve inquietação surgiu. Talvez fosse o jeito calculado de Augusto, talvez fosse apenas a sensação incômoda de entrar no carro de um homem que eu quase não conhecia. Mas ignorei e forcei um sorriso. No trajeto até o estacionamento, notei o silêncio pesado entre nós, quebrado apenas pelos passos e pelo som distante da cidade. Ele abriu a porta do carro para mim, e ao entrar, senti o cheiro forte de couro e perfume amadeirado. Fechei a porta e, ainda em silêncio, pensei, só alguns minutos até em casa, nada demais. O que eu não entendi era que, naquele carro, meu papel como simples coadjuvante em um jantar social estava prestes a mudar para protagonista de uma verdade incômoda que ninguém ousava mencionar em público. E foi aí que os primeiros fios de tensão começaram a se entrelaçar em minha vida. O carro deslizou pela avenida principal, iluminada pelos postes e pelas vitrines dos bares em movimento. Do lado de fora, a cidade parecia acordada, viva, pulsando energia em plena noite. Lá dentro, no entanto, o ambiente era outro, silencioso demais, quase desconfortável. Eu ajeitei o cinto, encostei na janela fria e tentei encontrar algum assunto para quebrar aquela atmosfera. Jantar bonito hoje, não é? Arrisquei. Bonito é uma palavra, Augusto respondeu, seco, mantendo os olhos na rua. Depois de alguns segundos, completou, foi estratégico. Esse jeito curto dele me deixou ainda mais insegura. Sempre ouvi Marcos falar que o chefe era exigente, às vezes insuportavelmente detalhista. Mas vê-lo de perto, naquela distância pequena dentro de um carro fechado, mostrava outra faceta, a de alguém intenso, que parecia carregar algo guardado o tempo todo. Foi quando ele, sem tirar os olhos da estrada, perguntou: "Você gosta desse ambiente?" Demorei alguns segundos para responder. Quis ser educada, mas não consegui mentir. Nem tanto, para ser sincera. Eu me sinto meio deslocada. Ele riu de leve, um riso curto, quase debochado. Imaginei. A forma como ele disse aquilo me provocou um incômodo. Como assim eu imaginei? Será que transpareci tanto assim a minha falta de encaixe? Continuei observando a paisagem pela janela, mas fiel àquela intuição que nunca me falha, percebi que ele analisava cada palavra minha. Eu não era apenas a esposa de um funcionário naquele momento, eu era um objeto de estudo para alguém acostumado a medir pessoas. A viagem seguiu em silêncio até que, de repente, ele estacionou o carro em frente a um semáforo fechado e comentou, sem qualquer delicadeza: "Hoje, durante o jantar, ouvi comentários sobre você." Olhei, surpresa. Comentários. Sim. Algumas pessoas acham que você, bem, que não se encaixa. Meu rosto queimou, como se tivesse levado um tapa. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Isso não me surpreende, respondi baixo. Eu mesma sinto isso. Ele me lançou então um olhar rápido, quase cortante. Mas você sabe que isso pode atrapalhar o Marcos, certo? A imagem de um gerente em ascensão também passa pela esposa. Essas palavras caíram sobre mim como pedras. Eu não tinha me preparado para ouvir algo tão cru. Até então, eu acreditava que ser eu mesma era suficiente, que minha honestidade e simplicidade eram virtudes, não falhas. Mas, segundo aquele homem, eu era quase um obstáculo. O sinal abriu, ele acelerou, e eu permaneci em silêncio. No fundo, ecoava uma mistura de sentimentos, mágoa, raiva, mas também uma estranha necessidade de provar que ele estava errado. Nos dias seguintes, a situação se ampliou. Depois daquele jantar, começaram a surgir comentários sutis, vindos de pessoas da empresa que eu mal conhecia, mas que já tinham me encaixado em uma caixinha invisível. Em uma festa no final de semana, uma colega de trabalho de Marcos me abordou casualmente: "Sua profissão é mesmo bibliotecária comunitária?" Perguntou, com uma entonação carregada de estranheza, como se estivesse falando de um hobby exótico. Sim, e eu amo o que faço. Ela sorriu, mas foi um sorriso meio torto, como quem pensa: que perda de tempo.
Outro episódio me marcou profundamente. Durante uma reunião informal no apartamento de um dos colegas de Marcos, comentaram sobre investimentos e viagens internacionais. Fiquei quieta, ouvindo, até que alguém que eu mal conhecia me perguntou: "E você, Helena? O que faz para acompanhar o Marcos nessas conquistas?" Percebi que a pergunta não era genuína. Era uma forma enfeitada de dizer que eu não tinha nada a oferecer naquela conversa. Senti em meu peito o peso de carregar um rótulo, a esposa deslocada, simples demais, sem brilho para brilhar ao lado de um homem ambicioso. Eu poderia ter me calado para sempre, mas dentro de mim surgia uma força que não podia ignorar. Eu tinha convicção de quem eu era, mas também sabia que a vida guarda formas inesperadas de revelar a verdade. No fundo, eu pressentia, não era só preconceito ou julgamento superficial. Augusto, sobretudo, parecia saber mais do que dizia. Era como se ele carregasse nos olhos a certeza de que havia em mim algo escondido, algo que eu mesma mantinha protegido. E essa suspeita dele viria à tona de um jeito que mudaria não só a minha imagem diante de todos, como também a forma como eu via a mim mesma. Com o passar das semanas, a sensação de ser observada como um peixe fora d'água só cresceu. A cada novo evento social da empresa, eu entendia melhor, por mais que tentasse sorrir, por mais que vestisse alguma roupa escolhida com carinho, meu lugar ali era constantemente questionado. No aniversário de um supervisor, por exemplo, fomos convidados para uma festa em um salão elegante. Marcos estava radiante, era visto como uma das apostas da diretoria para os próximos anos. Eu tentava me orgulhar junto, mas era impossível ignorar os olhares que me varriam da cabeça aos pés. Enquanto os homens discutiam negócios próximos ao bar, as esposas se reuniam em pequenos grupos. Me aproximei de um deles, tentando puxar assunto. Uma mulher comentou sobre uma viagem à Europa, outra falou sobre o condomínio luxuoso onde morava. Até que uma delas, me olhando fixamente, disse: "E você, Helena? Qual foi sua última viagem internacional?" Engoli seco. Respondi com sinceridade: "Na verdade, nunca viajei para fora do país. Minhas viagens mais marcantes foram pelo interior do Brasil. Eu adoro conhecer cidades pequenas, feiras locais." Nem terminei a frase e ouvi um leve riso abafado. Uma delas, segurando uma pulseira dourada que provavelmente custava o que eu ganhava em meses, comentou: "Que curioso, tão diferente da gente." Aquela palavra curioso foi como um espinho. Não era admiração, era julgamento disfarçado. Fiquei em silêncio, mas lá dentro queimava a raiva de ser reduzida a alguém que não importava. E então, para completar o desconforto, Augusto surgiu perto do grupo. Seu olhar pousou sobre mim por alguns instantes. Notei que ele não tentava me humilhar abertamente, o que ele fazia era talvez mais cruel. Ele observava, como quem sabia exatamente o que estava acontecendo, mas não movia um dedo para impedir. Na volta para casa, Marcos falava animado sobre a possibilidade de ganhar uma promoção no próximo semestre. Eu sorria, mas meu coração estava pesado. Eu queria contar como me sentia, como era tratada, mas não quis estragar seu entusiasmo. Talvez por amor, talvez por medo de parecer fraca. Mas a indiferença começou a doer ainda mais quando percebi que, para muitos ali, eu não era pessoa, era acessório. Um adereço que deveria combinar com o ambiente. E como meu brilho era diferente, eu me tornava desconforto para eles. Dias depois, fomos a outro jantar. Lá, a situação foi ainda mais marcante. Durante um discurso improvisado, um dos diretores elogiou as esposas pela elegância e sofisticação a que traziam. Quando olhou para o grupo, fez questão de falar de cada uma pelo nome, destacando suas profissões glamourosas, suas presenças impecáveis. Quando chegou a minha vez, hesitou. E, claro, a esposa do Marcos. Meu corpo inteiro se gelou. Eu não tinha nome, não tinha história, não tinha identidade. Era só a esposa. Nesse momento, percebi algumas pessoas trocando olhares. Riram discretamente. Era como se eu fosse a prova viva de que não encaixava na moldura que eles tanto prezavam. Enquanto isso, Augusto observava em silêncio, os braços cruzados, como se colecionasse cada reação minha. Os olhos dele pareciam dizer: "Eu sabia." Naquela noite, depois que todos se dispersaram, precisei de ar. Fui até a varanda do restaurante e respirei fundo. E, para meu azar, Augusto me seguiu.
Ficamos sozinhos por alguns segundos, o som distante da cidade misturado ao meu coração acelerado. Ele falou, sem rodeios, não se sinta mal. Você nunca vai ser como elas. Meu estômago revirou. Não era consolo, era constatação. Por que você fala assim? Perguntei, já irritada. Porque é a verdade. Você não nasceu nesse meio, não vive como eles vivem. E sabe do que mais? Eles percebem isso. Mas você também percebe, não é? Não respondi. Me senti nua diante dele, como se tivesse sido desmascarada em algo que eu mesma escondia. Naquele instante, voltei a lembrar da noite em que ele me ofereceu carona. Daquela pergunta enigmática, posso te dizer uma coisa que nunca confessei a ninguém? Algo dentro de mim dizia que ainda havia muito por trás do olhar frio e das frases calculadas de Augusto. E enquanto eu tentava me recompor, percebi, o verdadeiro conflito não estava apenas em ser julgada por desconhecidos. O pior estava por vir, quando minha própria essência e minha vida inteira fossem colocadas à prova. O fio de tensão que nas sessões anteriores só arranhava, agora se transformava num nó em meu peito. Eu já não sabia se conseguiria continuar em silêncio por muito tempo. Depois daquela noite na varanda, em que Augusto deixou claro que eu jamais seria como elas, algo mudou dentro de mim. Não era apenas dor pelo desprezo, era uma certeza crescente de que eu precisava agir de forma diferente. Não para provar nada a ninguém, mas porque eu sabia que minha essência não cabia naqueles olhares frios. Minha vida sempre tinha sido guiada por aquilo que é humano, simples, genuíno. E não seria agora que eu iria abrir mão disso. Algumas semanas depois, um novo evento foi organizado pela empresa, dessa vez em um hotel à beira do lago, com direito a música ao vivo e uma decoração luxuosa que transformava o salão em um cenário digno de novela. Marcos, como sempre, estava impecável. Eu também me arrumei com carinho, nada exuberante, mas delicado, um vestido claro que transmitia quem eu era. Ainda assim, mal percebi ao entrar que os comentários velados se repetiam. Naquele ambiente todo de ambrilho e status, uma cena bem diferente acabou acontecendo. Um garçom, jovem e visivelmente nervoso, tropeçou e derrubou uma bandeja inteira de taças de vinho tinto. O som do vidro estilhaçando preencheu o salão, e imediatamente vieram os olhares carregados de reprovação, alguns até rindo dele. A gerente do evento se aproximou com fúria, repreendendo o rapaz em voz alta, deixando claro que ele poderia não ser chamado novamente para trabalhos assim. Eu não pensei duas vezes. Levantei da mesa e fui até o local. Enquanto todos cochichavam e o olhavam como se fosse invisível, ou pior, como se fosse uma mancha na noite glamourosa, eu me abaixei, peguei um dos cacos maiores e ajudei-o a recolher os pedaços. Ele me olhou assustado, como se não acreditasse que eu estava ali ao lado dele. Seus olhos, marejados, carregavam vergonha. Desculpa, senhora. Eu preciso desse trabalho. Ei, calma. Todo mundo erra. Isso acontece. Sorri, tentando passar paz. Olha, ninguém aqui é melhor do que você só porque está sentado à mesa. Essas palavras saíram com naturalidade. Eu nem percebi que algumas pessoas ao redor nos observavam. Entre elas, Augusto. Ele estava parado, braços cruzados, acompanhando cada gesto meu, como se aquilo confirmasse algo que ele já sabia a meu respeito. Quando o rapaz saiu para buscar um pano, Augusto se aproximou. Você realmente não sabe onde está, não é? Disse, em tom baixo, quase num sussurro que parecia acusação. Sei exatamente, respondi, ainda agachada. Estou no mesmo lugar que você. A diferença é que eu nunca esqueci que continuo sendo humana. Ele ficou em silêncio, seus olhos endurecidos piscando rápido, como quem é atingido por uma frase que não esperava. Enquanto os convidados retomavam as conversas, percebi que o garçom, antes constrangido, retornou ao salão com um sorriso tímido. Ele me agradeceu novamente, em voz baixa, e aquilo foi suficiente para aquecer meu peito. Para mim, aquela noite já tinha valido. Marcos, no entanto, não falou nada sobre o ocorrido no caminho para casa. Ficou pensativo, tenso, e percebi que talvez estivesse dividido entre o orgulho e o medo de como aquilo seria interpretado pelos colegas. Dias mais tarde, outra situação reforçou ainda mais esse contraste entre mim e aquele ambiente. Em uma reunião social, durante um pequeno coquetel,
Ouvi casualmente algumas esposas comentando daquele episódio no hotel. Você viu? Ela se abaixou para ajudar. Imagina, no chão, catando cacos. Disse uma delas, rindo. É, uma cena no mínimo, pitoresca. Fiquei em silêncio e passei adiante, sem confrontá-las. Mas a ferida aberta pela falta de empatia só me deixava mais convicta: o problema não era estar fora de lugar. O problema era justamente que todos estavam cegos por aparências, incapazes de enxergar além das poses ensaiadas. E o tempo todo, Augusto continuava me observando. Era como se ele tentasse reconhecer até onde ia a minha paciência, até onde eu aguentaria ser tratada como um erro de cenário. Certa noite, ele me encontrou sozinha em um corredor de outro evento. Não havia mais ninguém por perto. A luz suave criava sombras nos cantos da parede, e o silêncio só era quebrado pelos risos ao longe. Você me intriga, ele disse, sem preâmbulos. Por quê? Porque, em vez de se defender, você acolhe. Em vez de se blindar, você se expõe. Não faz sentido. Olhei bem dentro dos olhos dele e respondi: talvez o problema seja que você está acostumado demais com pessoas que só sabem competir e provar pontos. Nem todo mundo nasceu para vencer a qualquer custo. O olhar dele endureceu, mas havia uma semente de inquietação. Eu podia ver. Era impossível negar, estávamos diante de um embate silencioso. Eu, com minha simplicidade e humanidade, contra aquele universo de aparências e poder que parecia sugar a todos. E, aos poucos, essa tensão começava a construir o palco perfeito para algo muito maior. Porque o que Augusto ainda não sabia era que, por trás da minha vida simples e dos meus gestos discretos, havia uma verdade guardada, uma identidade que, quando viesse à tona, iria desmoronar todas as máscaras em volta. Olhando para trás, parecia que tudo tinha sido cuidadosamente orquestrado pelo destino, cada olhar torto, cada palavra atravessada, cada riso contido. Era como se cada humilhação tivesse empurrado uma peça invisível no tabuleiro até o instante inevitável da revelação. Esse instante chegou numa noite que deveria ser apenas mais um jantar. Um jantar de celebração. A empresa de Marcos havia ultrapassado uma meta importante, e todos estavam reunidos no salão principal de um clube privado da cidade. O ambiente era ainda mais sofisticado do que de costume, arranjos de flores brancas, vinho caríssimo circulando pelas mesas, discursos inflamados sobre vitórias corporativas. Marcos estava feliz, quase ofuscado pelo brilho próprio daquela ocasião. Eu, por outro lado, carregava um nó no peito. Não era apenas cansaço. Era a certeza de que eu não podia permanecer em silêncio. Quando o diretor anunciou que Augusto falaria em seguida, o salão inteiro silenciou em respeito. Ele subiu ao palco com aquela postura impecável de sempre, pronto para mais um discurso cheio de frases calculadas. Mas algo inesperado aconteceu. Antes de começar, ele olhou na minha direção. Não sei se foi intencional ou se apenas aconteceu, mas aquele olhar prolongado foi o estopim. Eu me levantei. O silêncio que antes era solene se transformou em surpresa, todas as cabeças se voltaram para mim. Marcos arregalou os olhos, confuso. Com licença, falei, a voz trêmula no começo, mas firmeando a cada palavra. Antes que o Sr. Augusto ou qualquer outra pessoa diga mais alguma coisa, eu preciso falar. O burburinho começou. Algumas pessoas sussurravam, outras me olhavam com evidente incômodo. As esposas se entreolhavam, como se perguntassem: o que ela está fazendo? Respirei fundo e continuei: eu sei que muitos aqui me veem apenas como a esposa do Marcos. Sei que cochicham sobre como não me encaixo, sobre como meu trabalho numa biblioteca comunitária não está à altura desse ambiente. Olhei ao redor. Eu ouvi risos, comentários, olhares que me reduziram a nada. O silêncio agora era absoluto. Todos me encaravam. Alguns constrangidos, outros desafiadores. Mas o que ninguém aqui sabe, continuei, é que eu não sou apenas a esposa de alguém. Sou uma mulher que construiu sua vida entre livros e pessoas simples, e também, sou filha do fundador desta empresa. Um choque percorreu o salão. O murmúrio voltou, dessa vez explosivo, como uma onda que atravessa todos os cantos ao mesmo tempo. Marcos ficou pálido. Augusto, por alguns segundos, perdeu a compostura de seu semblante controlado. Isso mesmo, reforcei, com firmeza. Meu pai,
José Antônio, sonhou esta empresa quando ainda trabalhava em uma oficina pequena. Cresci ouvindo suas histórias, convivendo com seus valores. Mas escolhi outro caminho. Não quis privilégios, não quis sobrenomes como muletas. Eu quis ser eu mesma. Por isso, escondi minha ligação com essa empresa. Quis viver da forma mais simples, pelo que eu acreditava ser meu. Uma senhora levantou a sobrancelha, incrédula. Um homem mais ao fundo disse em voz baixa: não pode ser. Augusto enfim quebrou o silêncio, tentando recuperar sua imagem. Helena, se isso for verdade, por que nunca disse nada? Olhei diretamente para ele. Porque eu queria ver além das máscaras. Eu queria saber quem me olharia nos olhos como pessoa, e quem só enxergaria o título que me acompanha. Aquelas palavras ecoaram pelo salão. Recordei de cada momento em que fui subestimada, julgada e ridicularizada. Olhei fixamente para os rostos conhecidos, as mulheres que riram das minhas viagens simples, os homens que ignoraram meu nome, o diretor que me chamou apenas de a esposa. Todos vocês falam de metas, de conquistas, de prestígio, continuei. Mas quantos aqui se lembram da essência com que esta empresa foi criada? Vocês se esqueceram que meu pai acreditava em pessoas. Que ele contratava jovens sem experiência porque via potencial, que ajudava funcionários endividados porque acreditava na segunda chance. O que eu vi aqui, nesses eventos, foi o oposto disso. Pessoas que medem valor pelo preço do vestido, pela viagem tirada no passaporte, pela aparência. Parei por um instante, respirei fundo e finalizei. Foi por isso que me calei até agora. Mas hoje, diante desse silêncio que machuca, eu precisei lembrar a todos vocês: a grandeza não está no status. Está em como tratamos os outros. Assim que terminei, o salão inteiro ficou suspenso em uma atmosfera estranha, mistura de vergonha, choque e reflexão. Marcos segurava minha mão, ainda sem palavras, entre a surpresa e o orgulho. Augusto desceu do palco e se aproximou devagar. Seus olhos, pela primeira vez, estavam marejados. Eu sabia, ele disse em voz baixa, apenas para mim. Eu sabia que havia algo em você. Eu só não sabia que era exatamente isso. E naquele instante, percebi que a revelação tinha mudado tudo. O salão inteiro permaneceu em silêncio por longos segundos, como se todos estivessem tentando digerir o que acabará de acontecer. Era possível ouvir apenas o som distante dos talheres sendo recolhidos por algum garçom atrasado. Eu sentia meu coração acelerado, mas, ao mesmo tempo, uma calma estranha me envolvia. Eu tinha feito o que precisava. Foi então que algumas reações começaram a surgir. As esposas que antes riam discretamente agora desviavam o olhar, envergonhadas. Um diretor levantou-se, pigarreando nervoso, tentando mudar de assunto, mas ninguém lhe deu ouvidos. Marcos continuava a meu lado, me olhando com um misto de surpresa e orgulho. Eu via em seu rosto um reconhecimento silencioso, ele finalmente compreendia todo o peso que eu carregava em silêncio. Augusto foi o único que ousou se aproximar. Caminhou firme, mas não havia mais a altivez de sempre. Parou diante de mim, e pela primeira vez vi vulnerabilidade em seu olhar. Eu quero pedir desculpas, disse em voz baixa, mas audível o suficiente para que vários ao redor ouvissem. Não apenas pelo que eu disse, mas pelo que deixei de fazer. Eu percebi quem você era muito antes desta noite, mas preferi me calar. Talvez porque, de algum modo, eu também tenha me perdido nesse ambiente. Foi como se a máscara dele tivesse caído. E, nesse momento, percebi, não era apenas sobre mim. Era sobre todos ali que tinham se rendido ao jogo das aparências, esquecendo a humanidade por trás de cargos e títulos. No dia seguinte, os comentários se espalharam rapidamente entre funcionários e não demorou para a história chegar aos corredores da empresa. Muitos ficaram chocados em descobrir minha ligação com o fundador. Mas, mais do que isso, ficaram impressionados com a maneira como eu tinha escolhido viver fora do privilégio fácil. Aos poucos, percebi mudanças reais acontecendo. Na empresa, começaram a surgir projetos sociais internos, coisas que lembravam o modo como meu pai enxergava o trabalho. Cursos de capacitação para jovens do bairro, campanhas internas de empatia, uma maior abertura para ouvir quem estava na base, não só os que estavam no topo. Marcos, por sua vez, mudou a própria forma de falar do emprego.
Se antes ele girava em torno de resultados e promoções, agora falava mais sobre pessoas, sobre equipes, sobre o impacto real do trabalho deles. Nossa relação também ganhou uma profundidade que estava adormecida. Ele finalmente entendeu que eu não precisava me encaixar em nada para estar ao lado dele. Eu já era suficiente sendo quem eu sempre fui. Quanto a Augusto, foi quem mais me surpreendeu. Continuou duro e exigente no trabalho, como sempre, mas aos poucos foi revelando avessos que pouca gente conhecia. Passou a me procurar, primeiro de modo formal, para discutir ideias de projetos sociais, e depois, em conversas mais longas, sobre a família, o passado, as fraquezas que escondia. Percebi que, talvez, por trás da rigidez dele, houvesse apenas alguém que tinha se esquecido de como era ser humano no meio da engrenagem do poder. E eu? Eu segui com a vida que escolhi. Continuei na biblioteca comunitária, entre livros e crianças curiosas, guardando a simplicidade como minha maior conquista. A diferença é que agora, quando participava dos eventos da empresa, entrava de cabeça erguida, não porque todos sabiam quem eu era, mas porque finalmente eles entendiam que o valor de alguém não depende de sobrenomes ou aparências. Na última confraternização daquele ano, quando uma das esposas se aproximou e comentou: "Admiro a forma como você se posicionou", percebi o quanto aquele ambiente havia mudado. Ainda havia máscaras, claro, seria ingenuidade achar que desapareceriam da noite para o dia. Mas havia também uma chama de desconforto que podia se tornar transformação. Ao me despedir naquela noite, olhei para o céu estrelado e senti meu pai presente em cada lembrança. Ele certamente sorriria, sabendo que sua visão de uma empresa feita de pessoas estava, de certa forma, renascendo. Não através de discursos engravatados, mas através de pequenos gestos que resgatam a humanidade nas relações. E foi aí que entendi: a maior virada da minha vida não aconteceu porque expus minha identidade. Aconteceu porque, ao ser verdadeira, consegui despertar em outras pessoas aquilo que nunca devia ter sido perdido: a capacidade de olhar o outro como igual. No fundo, essa sempre foi a lição que meu pai deixou e que eu carreguei comigo, em silêncio, até a hora certa: ninguém é grande demais para esquecer a sua humanidade, e ninguém é pequeno demais para ser invisível. Não importa o título que carregamos, o que permanece é a forma como tocamos a vida das pessoas.